Lucas 1:35, quem achou, diga amém. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por gentileza, antes de você tomar assento, diga comigo: mulheres que marcaram as páginas da Bíblia. Podemos assentar, meu muito obrigado. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração, sobre mulheres que marcaram as páginas da Bíblia. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela está repleta de exemplos de mulheres. Algumas deixaram marcas negativas, outras deixaram marcas positivas. Mulheres que deixaram marcas negativas na Bíblia, por exemplo, Gomer, a esposa de Oséias, a mulher traidora, a esposa de Ló, a mulher que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, a esposa de Potifar, a mulher que assediou José, Penina, a mulher que perturbou a vida de Ana, a bruxa de Endor, Mical, Dalila, Herodias, Atalia, Jezabel. Essas mulheres, elas deixaram marcas negativas nas páginas da Bíblia, mas em contrapartida, a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres de fé que se dedicaram por sua dedicação e compromisso com Deus dos céus e da terra. Essas mulheres não foram perfeitas, mulheres que passaram por momentos difíceis nas suas vidas, mulheres que através da sua fé, elas encontraram refúgio em Deus, e a sua história estão nas páginas da Bíblia como exemplo de mulheres que marcaram a história, servindo, adorando ao Deus eterno. No Antigo Testamento nós podemos ler sobre Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Joquebede, Miriam, Raabe, Débora, Noemi, Ruth, Ana, Abigail, Esther e muitas outras mulheres que marcaram as páginas da Bíblia. No Novo Testamento nós podemos ler sobre Isabel, Maria Madalena, Maria e Marta de Betânia, Salomé, Joana, Susana, Maria mãe de João Marcos, a mulher cananeia, Eunice, Elizabeth, a profetisa Ana, Lídia, Tabita ou Dorcas, Priscila, as 4 filhas de Filipe e Maria, a mãe do Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Especificamente, eu quero dedicar-me aqui para falar desta mulher chamada Maria, um exemplo extraordinário no anúncio do anjo Gabriel. Em Lucas 1:38, ela
por não acreditar em sua gravidez milagrosa, como enfrentar um homem que ela amava e estava prometido em casamento. Como que ela ia dizer para José que estava grávida e que o filho não era dele? Oh, mulher de fé, é Maria. Ora, cheio bagai. Meus amados irmãos, certamente não foi fácil para Maria, mas ela estava disposta a sofrer o desprezo, a solidão, para obedecer a voz daquele que o chamou, para obedecer a voz daquele que tinha uma missão a ser realizada por ela, que em meio a milhares de mulheres, Deus achou Maria, a bem-aventurada, para do ventre dela o Espírito Santo gerar o Salvador do mundo. Huracanda Lavaria. Na verdade, José não acreditou em Maria, pois resolveu abandoná-la em Mateus 1,19. Mas em sonho o anjo do Senhor apareceu a José, e ele creu na mensagem do anjo e nas palavras de Maria. Em Mateus 1,20, a Bíblia não registra nenhuma palavra direta de José. Ele simplesmente acreditou e obedeceu. Quando Deus tem uma missão com alguém na terra, Ele escolhe a pessoa certa, o lugar certo. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te chamou. Deus não errou quando te resgatou, te lavou com seu sangue e te chamou para a sua obra. Você é escolhida e Deus não errou. Palavra toda. Urai, cheio, eu sinto a presença dele aqui. Ela chora. Maria, ela correu o risco de ser apedrejada em público. Maria, uma mulher que suportou tudo por amor a Deus. Maria suportou a crise do desabrigo. Maria suportou a crise da perseguição. Maria suportou a crise da discriminação social. Maria acompanhou a fase pré-natal, desde a gestação até o nascimento de Jesus. Jesus nasceu e dividiu o tempo no antes e no depois. Tudo que aconteceu antes de Jesus tem que colocar as letrinhas A, C. Tudo que aconteceu depois de Jesus tem que colocar as letrinhas D, C. Pode ser espírita, pode ser o que for. Se for para a história, tem que colocar lá: foi antes de Jesus, foi depois de Jesus. Ele mudou a história no seu nascimento. Maria acompanhou a fase de Jesus recém-nascido. Maria acompanhou a fase de Jesus bebê. Ela amamentou Jesus. Olha só, uma mulher terrestre, ferida, amamentar o Deus dos céus e da terra. Oh, coisa linda. Maria acompanhou a fase pré-escolar de Jesus. Maria acompanhou a fase escolar de Jesus. Maria acompanhou a fase da pré-adolescência de Jesus. Maria acompanhou a fase da adolescência de Jesus. Maria acompanhou a fase de Jesus jovem, até o que não está registrado nas páginas da Bíblia, a fase dos 12 aos 30 anos, que os
23 anos e meio. Jesus, aos 30 anos de idade, ele é batizado por João no Rio Jordão. Jesus vem em direção a João, e o Espírito Santo revela a João que era Jesus que estava vindo. E alguém já havia perguntado a João se João era profeta, se ele era Elias, se ele era o Messias. Ele disse: não, eu sou apenas a voz do que clama no deserto, mas após mim virá um que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus vem, João diz: eis ali de que eu vos falo. Quem é João? Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus chega até João. João disse: eu que careço ser batizado por ti. Ele disse: João batiza para cumprir a palavra. Desce as águas batismais. Quando Jesus sobe das águas batismais, só João ouviu uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Só João viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba sobre a cabeça de Jesus. E Jesus é levado ao deserto. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. E após 40 dias, após vencer Satanás pela palavra, Jesus desce a Galileia. Em um sábado, ele entra na sinagoga. Ele pega o rolo, o livro do profeta Isaías, Lucas 4, 18, 19 e 20, Isaías 61, 2, 3 e 4, e ele exclama: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Foi ele que me ungiu para pregoar boas novas. Maria acompanhou o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. O primeiro milagre foi a transformação de um casamento em Caná da Galileia. Maria acompanhou Jesus e viu Jesus formando seu colégio apostólico. Maria acompanhou Jesus e viu Jesus curando os enfermos. Maria viu Jesus limpando os leprosos. Maria viu Jesus dando visão aos cegos. Maria viu Jesus levantando paralíticos. Maria viu Jesus ressuscitando mortos. Maria viu Jesus multiplicando pães e peixes e anunciando o reino do Senhor. E Maria, outras mulheres, ia seguindo e sustentando com seu dinheiro, ajudando no ministério do Mestre Jesus. Jesus, ele veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato da rebeldia de Adão e Eva. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Isso é algo difícil para o nosso intelecto finito, mas ele era. Aqui na terra, Jesus viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos. Mas apesar de Jesus estar aqui, Jesus não perdeu seu caráter divino. Era o Deus homem andando no meio dos homens. Oh, aleluia. Lá chora bacai. Agora chora bacai. Jesus, ele veio buscar e salvar os
perdidos e condenados à morte eterna por causa do pecado. E por isso, meus amados irmãos, é por essa forma, é por essa razão que a mensagem da cruz, ela fala de Jesus como o Salvador do mundo. A mensagem da cruz é o próprio Evangelho em sua plenitude. A mensagem da cruz fala unicamente de Jesus. A mensagem da cruz não se fundamenta na capacidade, da racionalidade e sabedoria humana, mas exclusivamente no propósito eterno de Deus. A mensagem da cruz não é aprazível ao paladar da humanidade. A mensagem da cruz não é uma palavra de alta ajuda. A mensagem da cruz expõe a miséria do homem e a sua total incapacidade de salvar-se a si mesmo. Jesus, ele foi vendido por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Jesus, ele lavou os pés de Judas. Ele deixou que Judas molhasse o pão em seu próprio cálice e tornou Judas o seu tesoureiro. Contudo, esse seria exatamente o homem que iria trair Jesus no jardim do Getsêmani, com um beijo falso, com um beijo da morte, com um beijo da entrega. Jesus foi entregue, Jesus foi preso, e Jesus, ele passou por 6 julgamentos. Meus amados, ele passou por 3 julgamentos de ordem religioso e 3 julgamentos pelos romanos. O primeiro julgamento, na noite em que Jesus foi preso, ele foi levado para a casa de Anás. Anás era o sogro do sumo sacerdote Caifás. Havia 15 anos que Anás não era mais um sacerdote daquele lugar. Jesus foi falsamente acusado de desacato à autoridade. Bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, zombaram de Jesus. Mas Jesus, ele veio para salvar a minha e a tua alma do inferno. Jesus veio pagar uma dívida que era minha, que era tua, e ele nasceu através do ventre de Maria. Anás, depois que interrogou Jesus, enviou Jesus a Caifás, o atual sumo sacerdote, para ser julgado. Jesus foi falsamente acusado de blasfemo e bateram em Jesus, cuspiram em Jesus. Jesus foi levado depressa ao Sinédrio. Caifás enviou Jesus para ser julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio, 70 homens que estavam fazendo parte do Sinédrio. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus, mas não acharam motivos e começaram a arrumar pessoas para falar falsamente de Jesus, mas não deu certo. Pegaram Jesus e enviaram para Pilatos, e agora Jesus vai passar por 3 julgamentos romanos, pelas autoridades romanas. Começa com Pilatos, o governador da Judéia. As acusações agora apresentadas contra Jesus eram muito diferentes das outras acusações que eles tiveram esses primeiros 3 julgamentos. As acusações agora eram diferentes. Jesus foi acusado de incitar as pessoas à revolta, proibindo o povo a pagar os impostos e afirmando que ele era o rei. Meus queridos irmãos, Jesus agora, ele é enviado. Pilatos pega Jesus e não encontra nenhuma razão para matar
e concedeu que o povo escolhesse Barrabás, que ele colocou Barrabás em Jesus, e o povo escolheu Barrabás, e Jesus foi entregue ao povo. Jesus foi ridicularizado pelos soldados, à medida que os soldados vestiram Jesus com a manta roxa e com a coroa de espinho na sua cabeça, vendaram os olhos de Jesus, colocaram a coroa de espinho na sua cabeça. Alguns estudiosos dizem que aquela coroa tinha 71 espinhos, de 10 centímetros cada espinho, 70 espinhos simbolizando 70 membros do sinédrio, uma cadeira de Moisés que estava vazia, e batia aquela coroa na cabeça de Jesus, porque aquela coroa não era para Jesus, era para Barrabás, era do tamanho da cabecinha de Barrabás, mas Jesus recebeu aquela coroa no lugar de Barrabás. Jesus recebeu a coroa no meu e no teu lugar, para pagar a minha, tua dívida. Alai, Sheima. Orai, Sheima. Colocaram Jesus no tronco, acorrentaram seus pulsos, acorrentaram seus tornozelos, pegaram a jorrague, um chicote de 12 tiras, em 6 tiras bolinha de chumbo, em 6 tiras ossos cortantes. Pela lei judaica, se Jesus fosse condenado pelos judeus, ele só poderia tomar 40 chibatadas, e os judeus só davam 39 chibatadas para não passar das 40, em Deuteronômio 25. Mas a lei romana, ela não tinha limite de chibatadas. Segundo alguns estudiosos, Jesus tomou tantas chibatadas, mas ele não abriu a boca. Ele, como cordeiro mudo, ele falava foi levado ao matadouro como cordeiro mudo, pela minha e a tua alma. Da via dolorosa até o alto do Gólgota, até o lugar chamado Caveira, era um trajeto de 600 metros. O réu deveria levar a sua cruz. Há muitos pesos para aquela cruz. Alguns dizem que é 55 quilos, 85 quilos, 150 quilos. O importante é que naquela cruz estava o meu e o teu pecado, a minha e a tua iniquidade. Jesus carregou naquela cruz. 600 metros, faltando 50 metros para chegar ao destino. Simão Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz até o alto do Gólgota. Das 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde aconteceu a crucificação e morte de Jesus. Afirmamos que Jesus, ele foi para a cruz, não apenas porque os judeus o entregaram por inveja. Jesus, ele foi para a cruz, não apenas porque Judas o traiu por dinheiro. Jesus, ele foi para a cruz, não apenas porque Pilatos o entregou, condenou por covardia. Jesus, ele foi para a cruz porque o Pai entregou por amor a mim e a você. Jesus foi para a cruz porque ele mesmo se entregou por nós. Ninguém tirou a sua vida, ele mesmo espontaneamente a deu. Ele nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, Jesus, ele pronuncia 3 palavras. A primeira palavra, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra,
não creu em Jesus. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Maria, ela estava ao pé da cruz com João. Oh, aleluia. Maria suportou o dia do seu maior sofrimento, o dia da crucificação e morte do seu filho Jesus. E Maria estava ao pé da cruz. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Olha aí a tua mãe. A história diz que Maria e João levou Maria para Éfeso, em uma casa que hoje é um dos lugares turísticos de Éfeso. João cuidou de Maria até a sua morte. Quando deu meio-dia, escureceu. As trevas tomaram conta daquele ambiente. Do meio-dia às 15 horas estava tudo escuro. Em Marcos 15, 34, e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele pronuncia a quinta palavra: eu tenho sede. Molharam um vinagre em um isopo, em uma planta, colocaram na boca de Jesus, ele não bebeu. E Jesus agora ele pronuncia uma das mais belas palavras, a sexta palavra. Ele diz: está consumado. Quando Jesus diz está consumado, que é traduzido por tetelestai, artífice paga, Jesus está dizendo: a missão está cumprida. Por aí que não deva chorar bacana e vai, oi me canta lavalha. Jesus ele pronuncia a última palavra da cruz. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele morreu, e na sua morte, Jesus triunfou sobre o diabo. Na cruz, Jesus triunfou sobre o mundo. Jesus venceu o mundo com todas as suas tendências e possessões. Na cruz, Jesus triunfou sobre a carne. Jesus não fez a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que ele enviou. Jesus ele não morreu como Marte. Jesus ele morreu como redentor da humanidade. Jesus ele morreu para salvar todo aquele que nele crê. Jesus morreu como nosso fiador e representante. Jesus morreu como cordeiro substituto. A sua morte foi substituta. Jesus nos suportou o castigo que nos traz a paz. Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida, a vida eterna. Jesus morreu a morte vicária para nos dar a vida eterna. Pegaram Jesus, já estava morto, colocaram ele em uma tumba, colocaram uma pedra de 2 toneladas naquela tumba, 20 homens para poder tapar a tumba com aquela pedra, colocaram o selo de Roma naquela tumba, propriedade romana, colocaram
Urabacandaraia. Urabachandaraia. Ele venceu o poder da morte. Você pode ter esperança que o seu corpo não ficará numa tumba fria, no pó da terra, mas Jesus, mediante a ordem do Pai, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Tenha paciência. Essa prova daqui não tem a se comparar com a glória que Deus tem preparado para a sua vida. Vai passando pela prova, que nem o saudoso Lázaro falava, dando glória a Deus. O armário está vazio, glória a Deus. Eu estou desempregado hoje, glória a Deus. Ele tem a chave, na hora que ele quer, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Eu preciso de uma cura, ele é médico por excelência. Eu preciso de um milagre, ele é o Deus do milagre. Vai glorificando. Você foi chamado para ser mais que vencedor. O teu Deus não está morto, não está no crucifixo, não está em um gesso, não está em uma parede, ele está aqui. Quem está sentindo ele aqui? Quem Glória a Deus. Churai que eu me fome, ai. É tão sério, irmãos, que Paulo ele escreve aos irmãos da cidade de Corinto, em 1 Coríntios 15, 14, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É por isso que não tem Maomé, não tem Chico Xavier, não tem Allan Kardec, não tem nada. Eles morrem, continua morto, mas o meu e teu Jesus está vivo. E a nossa fé não é vã, porque nós cremos em um Deus que está vivo. Urai Shei Mahai, Urabacanturi Mahai, Shendarabacai. Assim como Jesus, ao nascer do ventre de Maria, ele mudou o tempo no ar, no antes e no depois. Depois que Jesus foi crucificado, a cruz foi mudada no antes e no depois. E eu vou encerrar depois disso aqui. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de maldição. Depois de Jesus, a maldição foi transformada em bênção. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de tortura. Depois de Jesus, a cruz é símbolo de amor. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de destruição. Depois de Jesus, a cruz é símbolo de edificação. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de castigo. Depois de Jesus, a cruz é símbolo de perdão. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de punição. Depois de Jesus, a cruz é símbolo de livramento. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de tristeza. Mas depois de Jesus, a cruz é símbolo de alegria. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de desespero. Depois de Jesus, a cruz é símbolo de esperança. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de dor. Depois de Jesus, a cruz é símbolo de paz. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de derrota. Depois de Jesus, a cruz é símbolo de vitória. Antes de Jesus, a cruz era símbolo de verdade.
Jesus está vivo. O sofrimento de Jesus não foi em vão. Jesus está vivo. Levante as suas mãos para os céus. Só você que tem algo a agradecer. Porque tudo que nós passamos aqui não é nada, irmãos. Deus tem algo surpreendente, coisa que não vem à sua mente, nem chega no teu coração. É o que Deus tem preparado para nós. É coisas tremendas. Nós estamos aqui passando os dias, mas a Jerusalém celestial nos espera. Você vai levantar suas mãos, e se você precisar de uma cura, se precisar de um milagre, o dono do milagre, o dono da cura vai até você. Não precisa você sair do seu lugar, vir aqui à frente, porque a onipresença dele, ele está aqui e está aí. Eu acredito num Deus que está aqui no púlpito e está em todos os lugares ali. Então tem gente que vem todo mundo para frente. Não, se Jesus quiser, ele vai lá onde você está e vai fazer a cura. Eu vou orar. Feche os seus olhos.